Então, uma boa tarde a todos os irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Uma boa tarde aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais. Que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos. Então, meus irmãos, hoje quem irá nos falar é o nosso irmão, colaborador da casa, Sandro Pires, que é da Sociedade Espírita Eterno Crescente de Porto Alegre. E o capítulo do Evangelho que ele vai falar para nós hoje é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Uma boa palestra a todos. Minhas queridas amigas, meus caros amigos, uma boa tarde a todos. Que nos abençoe Jesus, o guia seguro para as nossas vidas, e que possamos nós, que aqui estamos, encarnados e desencarnados, vibrarmos em uníssono, em um só pensamento, em um só desejo, que é o de estarmos e permanecermos conectados com as mentes superiores dos nossos espíritos guias, dos nossos protetores, bem como dos espíritos responsáveis pela execução das atividades públicas, doutrinárias do Grupo Espírita Allan Kardec. Para tratarmos do capítulo 16º, do capítulo 16, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu convido os queridos irmãos a uma breve reflexão acerca de o que significa Jesus para a criatura humana, já que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã. Isso fica muito bem posto, muito bem estabelecido, quando, na leitura que fazemos da obra O Livro dos Espíritos, nós vemos lá que na questão 625 da obra supracitada, Allan Kardec pergunta às entidades venerandas. Ele faz, na verdade, uma pergunta capciosa. Uma pergunta que, para aqueles que até então não tinham essa compreensão, ou pelo menos não tinham essa informação e passam a tê-la, deve notear as existências dessas criaturas. Aqueles de nós que não tínhamos essa resposta, seja a época da codificação, ou aqueles de nós que não tínhamos essa resposta agora na nossa existência atual e que passamos a ter a resposta principal para as nossas existências, somos obrigados a viver conforme esta compreensão. Mais do que isso, somos obrigados a procurar mergulhar na compreensão profunda da pergunta feita por Allan Kardec e da resposta dada pelos Espíritos. Allan Kardec vai perguntar aos bons espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo. Já o repetimos N vezes nessa tribuna, essa questão. E essa questão sempre será repetida, pelo menos por este que vos fala, independente das temáticas que viermos a abordar. Porque, em primeira instância, não podemos nos esquecer dessa questão aqueles de nós que conhecemos. E, em segunda instância, aqueles de nós que ainda não temos esse esclarecimento e não sabemos se aqui, na tarde de hoje, está vindo pela primeira vez alguém a uma atividade pública proposta pela doutrina espírita. Então, para que possamos limitar as coisas, para que possamos delimitar o que nos cabe buscar a compreender, essa questão sempre será necessária. E mesmo quando não venhamos a tratar de maneira direta, pelo menos de forma indireta, nós falaremos dela porque falamos deste guia e modelo. A pergunta de Allan Kardec: qual o tipo mais perfeito, ou seja, a criatura mais perfeita que já transitou na humanidade? A criatura pelo qual nenhuma outra pode ser comparada ou pôde ser comparada. A criatura que deve servir, então, de referencial, porque Allan Kardec pergunta: o tipo mais perfeito, esta criatura que se sobrepõe a todas as outras,
para servir ao homem, à criatura humana, de guia, de condutor, de norteador, de criatura que apresenta o caminho, conduz de forma segura. Isso é um guia. E sempre fazemos essa comparação. Se formos fazer uma viagem a algum lugar que não conhecemos e pretendemos fazer um passeio turístico, sobretudo quando esse passeio turístico ele é feito em alguma área da natureza, alguma área natural, seja um bosque, uma floresta, seja uma depressão no relevo da região, seja uma região montanhosa e algumas trilhas, enfim, seja lá o que for que formos fazer para conhecer uma região do ponto de vista topográfico da região, nós comumente precisamos de um guia, um condutor, que precisa conhecer o caminho, mas não só conhecer o caminho, saber quais os riscos e os problemas que o caminho oferece. Não só saber quais são os riscos e os problemas, mas ter soluções para eles. Que conheça caminhos alternativos, que conheça os problemas, os riscos dos caminhos alternativos, que tenha soluções para esses possíveis problemas, que conheça caminhos que nunca ninguém cogitou, que saiba os riscos, os problemas que esses caminhos que nunca ninguém cogitou possam apresentar e que tenha soluções para eles. Este é um guia seguro. Portanto, se algum de vós quiserdes escalar o Monte Everest, contratarem um guia e sabendo que lá no alto do monte neva e faz temperaturas negativas, e o seu guia se apresentar como o Sandro chegando de chinelo de dedo, regata e bermuda, suspeitem. E aconselho que não façam a escalada. Porque este guia não apresenta as ferramentas necessárias para conduzir aqueles que contrataram o passeio em segurança até o cume do monte ou até a região do monte aprazada, porque poucas pessoas chegam ao cume do monte citado. Então, tenhamos os olhos abertos a que tipo de guias nós permitimos que nos conduzam. Isso é um alerta que eu já ia dar a resposta, que esta criatura mais perfeita já fez aí há aproximadamente 2000 anos. E que a doutrina espírita segue nos fazendo. Cuidado com os guias que permitimos nos direcionarem. Não podemos nos basear no que as pessoas nos dizem e acham. Precisamos procurar conhecer o guia seguro, para então nós encontrarmos alternativas naquilo que este guia nos oferece como caminhos, como roteiros de vida. E algo mais está posto na pergunta feita por Allan Kardec. O tipo mais perfeito, ou seja, este inigualável, para nos servir de guia, condutor e modelo. E a comparação será a mesma de outrora. Então, alguns de vós aqui já até possivelmente já decoraram esta parte da exposição. Quando nós, pegando por exemplo a indústria, vamos fabricar algum item, seja ele qual for. Vamos ver algum item aqui para usar de exemplo. Temos aqui um pincel, uma caneta para escrevermos a lousa. Se porventura nós fôssemos os donos da indústria de canetas e de pincéis e quiséssemos lançar no mercado uma caneta como esta, o que nós faríamos? Nós teríamos um projeto, a engenharia faria um projeto, um desenho, este desenho seria apresentado para a equipe de produção e nós iríamos fazer um protótipo. A partir do desenho da engenharia, então,
nós constituiríamos uma caneta, que fosse a primeira caneta, e iríamos avaliar a execução do projeto. Iríamos fazer alguns ajustes, porque veríamos que algo que a engenharia projetou não ficou tão bem estabelecido quando produzimos a caneta, faríamos os ajustes e, novamente, faríamos um protótipo, atingindo a perfeição do nosso desejo para a nossa caneta. O que é que se faz? Tem-se, então, o protótipo. Se desmancha toda a caneta e nós teremos ela dividida em partes, em peças. Por exemplo, a tampa. A tampa do protótipo é a peça perfeita pelo qual todas as demais tampas desta caneta, desta série de caneta, precisam obrigatoriamente assemelharem-se. O que estamos dizendo, então? Que o modelo é essa peça perfeita pelo qual todas as demais, se fôssemos produzir 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 1 bilhão de canetas, todas as tampas, pasmem, dessas canetas, obrigatoriamente precisam estar exatamente iguais à do protótipo. Então, o modelo é a forma, é a peça pelo qual todas as demais obrigatoriamente precisam assemelharem-se, estarem iguais, sob pena de não passarem no teste do setor de qualidade e forem dispensadas, não servirem, serem jogadas fora. E é exatamente isso, em sentido figurado, que acontece com a criatura humana quando ela não se assemelha a este modelo. Ela é autodispensada. Ela se autodispensa. Por quê? Porque ela se autossabota. A criatura, então, que não se assemelha a este modelo, ela continua transitando por uma faixa consciencial que não lhe possibilita fruir do seu estado natural, que é o estado natural pelo qual a criatura humana foi criada, que é um estado natural de equilíbrio, que é um estado natural de tranquilidade de consciência, que é um estado natural de paz interior. Então, aqueles de nós que não fruímos deste estado de consciência é porque ainda não nos assemelhamos à peça perfeita, ao modelo que nos foi oferecido e, portanto, estamos à margem daquilo que poderíamos, mais do que poderíamos, à margem daquilo que devemos estar enquanto criaturas humanas. Essa pergunta tão rápida de Kardec, mas tão profunda, ela prescinde dessas reflexões mais profundas. Porque senão nós ficamos muitas vezes à margem do entendimento, da compreensão, e apenas vamos lendo e decorando as coisas. E muitas vezes fazemos essa referência nos estudos lá na Eterno Crescente, quando nos detemos muito mais tempo interpretando a pergunta do que a própria resposta dos espíritos, porque Allan Kardec, este missionário de primeira grandeza, este homem que fazia parte deste grupo de espíritos que tinha incumbência de apresentar a doutrina espírita à humanidade, ele era uma criatura muito sábia. E, às vezes, as suas perguntas são mais profundas do que as respostas dos espíritos. Não que essa resposta seja menos profunda que a pergunta, mas essa resposta é direta. Para rememorarmos a pergunta, se ainda não a decoramos, e alguns de vós estão pensando, mas que menino chato esse. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo? Na modesta opinião deste, a pergunta mais profunda de todo o pensamento filosófico humano. A resposta dos espíritos: Jesus.
Algumas traduções vede Jesus, mas essa resposta nos coloca em uma situação que é a situação de então termos oferecido para nós um ser mais perfeito comparado com todas as demais criaturas humanas, que nos deve servir de condutor, de modelo a ser seguido. Isso equivale a dizer, então, meus irmãos, que nós precisamos conhecer este guia, este modelo, este ser mais perfeito. Porque se não o conhecermos, estaremos condicionados a nos equivocarmos. Estaremos condicionados a obrar conforme o nosso achismo, ou seja, sem conhecimento de causa, como a mais das vezes viemos fazendo no decurso de centenas e milhares de anos. Viemos obrando pelo nosso desejo, pelos nossos atavismos, pelas nossas inquietações, pelas nossas viciações, e esquecemos de buscar um referencial, um guia seguro, um modelo a ser seguido, certos, e melhor ainda, tendo a convicção de que no final, ou melhor, não no final, porque quando adotamos a postura de seguir a Jesus, não é no final que dá certo, é no caminho já que as coisas vão dando certo. A despeito de passarmos por dificuldades, por dores, por sofrimentos, no caminho nós já nos sentimos em paz. No meio do turbilhão e da turba, nós estamos silenciosos, silenciados internamente. Não há mais o furor interno, não há mais a inquietação humana das coisas do mundo, porque já se entendeu que Jesus é este referencial, já buscamos compreendê-lo. Então, por conta disso, meus irmãos, Allan Kardec vai publicar esta terceira obra da codificação, chamada O Evangelho segundo o Espiritismo, onde, no decorrer dos seus capítulos, Allan Kardec vai trazendo passagens evangélicas, anotações evangélicas, para introduzir uma temática de cunho moral. Porque do ensino de Jesus, o que mais importa é a parte moral. A parte moral não abre possibilidade para falsa compreensão. Porque quando Jesus fala do perdão, ele é direto. Ele fala a Pedro que lhe pergunta: mestre, quantas vezes devo perdoar aquele que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus diz: não te digo até 7, mas 70 vezes 7, que é algo mais direto do que isso, para dizer à criatura humana que ela precisa perdoar sempre, constantemente, incessantemente, mesmo sem pensar, sem cogitar, ao ponto de um dia não mais se ofender. Então, em O Evangelho segundo o Espiritismo, são tratadas questões morais. E uma questão que é muito emblemática na criatura humana, uma questão que é motivo de muita falsa compreensão, de muito auto-sabotamento, é a questão do dinheiro, a questão das riquezas. Porque a criatura humana é pródiga em encontrar justificativas para os seus equívocos. Mas quando esses equívocos são cometidos por conta do dinheiro, por exemplo, aí então, meus irmãos, as explicações variam ao infinito. Sempre há uma justificativa para dizer que eu preciso trabalhar mais. Sempre há uma justificativa para dizer que eu quero gastar mais. Sempre há uma justificativa para ser imprevidente. Sempre há uma justificativa para valorizar mais as coisas da matéria, do mundo, do que as questões espirituais. E é justamente isso que o Espiritismo, reavivando a palavra do Cristo Jesus, pretende combater, ou combate
na psique da criatura humana. O quanto valorizamos as coisas da matéria, e quando falamos da matéria não são só coisas relacionadas ao dinheiro, mas tudo aquilo que diz respeito ao mundo em que a gente vive. As posses, o dinheiro, já que estamos falando disso, os nossos filhos, as nossas esposas, os nossos esposos, a nossa casa, a nossa posição social, o nosso emprego, a posição que ocupamos no nosso emprego, a posição que ocupamos na casa espírita. Tudo aquilo que nos dê um pouco de notoriedade, quando nós somos criaturas carentes do ponto de vista afetivo e interiormente, são coisas que nós valorizamos mais do que o que deveríamos valorizar, que são as virtudes, ou melhor, que é a virtude posta em prática. Então, por conta disso, Jesus, em muitos momentos, ele teve falas que parecem paradoxais. Em alguns momentos, falas que foram diretas. Algumas que, aos olhos da criatura humana, podem parecer até um pouco pesadas. Kardec traz algumas dessas anotações neste capítulo. Ele faz 6 anotações evangélicas neste capítulo, para falar das questões da riqueza, das posses, do uso que fazemos daquilo que temos de recursos. E depois, Allan Kardec, seguindo a lógica dos capítulos anteriores de Evangelho segundo o Espiritismo, porque a estrutura é essa. Ele traz a fala de Jesus, ele traz passagens evangélicas, o próprio Kardec faz alguns comentários e depois ele dá a palavra aos espíritos, para que os espíritos nos esclareçam melhor, para que os espíritos nos tragam um outro ponto de vista e algumas vezes, meus irmãos, os espíritos, sim, eles colocam palavras na minha cabeça para dizer e elas não saem, para desobnublarem a nossa visão, para tirarem as nuvens da nossa visão. A primeira delas, e nós não vamos ler todas aqui, até por conta do nosso tempo que já está se alongando, mas a primeira delas é que vai dar título ao capítulo. Jesus diz o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon é a época para os romanos, na cultura romana, era o deus da riqueza. Então Jesus está dizendo o seguinte: você não pode servir a Deus e a riqueza, ou seja, você não pode ser servo de Deus e ao mesmo tempo ser servo das coisas da matéria. A fala de Jesus é mais específica, ele está falando das riquezas materiais mesmo, mas da posse do dinheiro, do ouro, do poder, mas as falas de Jesus sempre podem ser ampliadas. Então, Jesus está nos dizendo que não se pode servir a 2 senhores, que se você for a servir a Deus, Deus tem que ser sempre a prioridade nas suas elucubrações e nas suas ações. Deus tem sempre que ser a prioridade na sua mente e no seu coração. Deus não pode ser colocado em segundo plano. Então, isso já norteia o nosso passo e faz nós avaliarmos por que é que tomamos determinadas decisões. O que nós levamos em conta para tomarmos determinadas decisões? O que nós levamos em conta para fazer aquilo que estamos fazendo? E o que é que nós levamos em conta para modificarmos quando encontramos um erro na rota?
E muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano. E aí, a cada um com as suas consciências. Mas muitas vezes nós deixamos o convívio familiar para trabalharmos mais. Às vezes nós deixamos o convívio familiar para trabalharmos mais com a justificativa de que precisamos ter um pouco mais de conforto. E aí, quando temos um pouco mais de conforto, as contas se tornam maiores e aí nós temos que trabalhar um pouco mais para termos condições de mantermos o conforto que acreditávamos que deveríamos ter. E isso vai virando uma bola de neve. E depois do conforto, então, a casa na praia, e depois da casa na praia são 2 IPTUs para pagar, então daí é um carro para mim, um carro para minha esposa, um carro para o filho. E quando que nós paramos para valorizar as coisas do espírito em detrimento das coisas da matéria? Porque vamos nos importando muito com as coisas da matéria, da vida cotidiana material, daquilo que está palpável às minhas mãos. E aí, Jesus vai trazer mais algumas, vai viver algumas situações e trazer algumas parábolas para nos ilustrar quais devem ser as nossas prioridades. A segunda anotação fala de um jovem que se aproxima de Jesus. Vamos tentar ser breves. O jovem pergunta a Jesus: mestre, o que preciso fazer para ganhar a vida eterna? Ou seja, o que eu preciso fazer para fruir deste estado de consciência pleno, deste estado de consciência de felicidade pelo qual a criatura humana foi criada, ou para que a criatura humana foi criada? Porque todos nós fomos criados para a felicidade e a buscamos. E quando se fala do reino dos céus, quando se fala em entrar na terra prometida, é disso que está se falando. Deste estado de espírito que nos possibilite a tranquilidade de consciência e a paz no coração. E é isso que o jovem pergunta a Jesus. E aí Jesus diz a ele: cumpra os mandamentos. E ele diz: mas isso eu já faço. Aliás, ele pergunta: que mandamentos? E Jesus diz: não matarás, não roubarás, honrar pai e mãe. E o jovem diz: mestre, mas isso eu já faço. Ou seja, se eu já faço isso, então eu sou um homem justo, então eu posso fruir do reino dos céus. Só que se eu fruísse, eu não perguntaria. Isso não foi dito no diálogo. Mas isso está subentendido para nós. Jesus diz ao jovem, então: pois bem, se tu fazes tudo o que precisa ser feito, se tu cumpre os mandamentos, vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro nos céus. O jovem era muito rico. E aí, só quem faz esta anotação é o evangelista João. João diz que o jovem, então, se retirou e saiu disparado e não voltou. Aí Jesus diz: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo-vos em verdade que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas Jesus não estava dizendo que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Ele está dizendo que é muito difícil. E aí Allan Kardec vai comentar isso, e os espíritos também. Por que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus? Ou a criatura que busca essas riquezas materiais entrar no reino dos céus? Porque a riqueza, ela é uma porta aberta a todas as seduções. Porque ela nos traz facilidades. Aquela criatura que é dotada de muitas posses, ela tem as portas de todos os ambientes abertas a ela. Ela tem todas as facilidades possíveis e está sujeita a todas as seduções possíveis. Por conta disso, os arrastamentos que essa criatura pode se permitir deixar levar, eles são de várias ordem.
Não que a miséria não seja uma prova muito difícil também e dolorosa, mas dizem-nos os Espíritos que a prova da riqueza é ainda mais difícil por isso, porque ela é uma porta aberta a todas as seduções. Então, quando Jesus diz ao jovem: vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue e terás um tesouro nos céus, ele não está dizendo que todas as criaturas que são dotadas de riqueza precisam fazer isso, mas ele está querendo dar uma lição que mostra que o apego àquilo que temos é o que nos conduz aos desfiladeiros da insanidade. O apego àquilo que temos ou que achamos que temos é o que nos conduz aos desvarios na nossa existência. E esse apego, ele pode ser ampliado não só para as coisas materiais, mas ao apego que eu tenho, aliás, para as coisas monetárias. Porque quando a gente fala de coisas materiais, a gente está falando de tudo que diz respeito à matéria, repetimos, ao mundo em que nós estamos inseridos. E nós podemos ter apego, repetimos, à minha esposa, aos meus filhos, ao meu animal de estimação, ao meu cargo, a imagem que as pessoas têm da minha pessoa, porque muitas vezes nós valorizamos mais o que as pessoas acham que o Sandro é, do que de fato o que o Sandro é. E aí eu vivo conforme aquilo que eu acho que as pessoas acham de mim, ao invés de viver conforme o Cristo Jesus nos ensina, independente do que as pessoas pensem de mim. A pessoa que consegue viver assim, ela é alguém que se liberta, porque eu não posso ser escravo do que eu gostaria de ser e também não posso ser escravo daquilo que as pessoas pensam que eu sou. Eu tenho que ser escravo da vontade de Deus. E quando a criatura se permite ser escravo da vontade de Deus, ela está em paz consigo mesma. Ela está em paz com o seu semelhante, porque ela jamais irá fazer algo que vá ferir o seu semelhante. Isso não quer dizer que o seu semelhante não vá se sentir ferido por aquela criatura ter uma conduta reta. Porque se lembrarmos bem, Jesus também disse: eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a divisão. E embora esta fala possa parecer paradoxal, ela é uma frase verdadeira, porque onde existe uma criatura que quer o caminho reto e o caminho do bem, as demais que não querem irão se virar contra ela. E por isso também Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados sois vós quando vos caluniarem em meu nome, quando sofredes ultrajes em meu nome, porque isso é algo que irá acontecer para aquela criatura que vive conforme a lei divina. Ela não será compreendida pelos demais, mas nós não, aqueles de nós que conseguem viver conforme a vontade divina, eles não estão preocupados com o que os outros pensam dele. E isso não é sentir-se mais, não é sentir-se menos. Esse é um princípio da humildade. Não preocupar-se com os outros. Preocupar-se consigo no sentido da sua educação e da sua postura moral. Se o outro se equivoca, o problema é dele. Eu tento orientar, instruir quando eu tenho acesso à criatura. Se eu não tenho, então eu permito que ela continue como é, respeitando-a, mas amando-a. Então, Jesus vai nos dar esses exemplos de como nós devemos nos portar perante essas situações. Depois tem uma outra lição que fala da preservação da avareza.
ou seja, que nós precisamos ter muito cuidado com o desejo de ter. E mais do que isso, de procurar referendar as nossas ações, encontrando justificativas para o nosso futuro, por exemplo, para o futuro da nossa família. Temos que ter cuidado, porque, repetimos, nós somos pródigos em encontrar justificativas para o erro. Depois tem mais duas, uma que fala de Jesus na casa de Zaqueu, e eu convido os irmãos a pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, já que nós não temos tempo hábil para a leitura de todas essas passagens e comentários, e falamos de forma mais abrangente das ideias centrais deste capítulo. Convido os irmãos a fazerem uma leitura em casa. Se tiverem a obra do Evangelho segundo o Espiritismo, magnífico. Procurem o capítulo 16. Se não tiverem, eu duvido que tenha alguém aqui que não tenha acesso a um computador, ou a um telefone, ou a um tablet com internet. Procure lá a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é disponibilizada de forma gratuita em PDF. Entre no site da Federação Espírita Brasileira ou quaisquer outros sites espíritas e baixem a obra. Leiam a obra. Depois tem a parábola dos talentos, que é muito interessante também, e pelo mesmo motivo não vamos comentar mais. Kardec, depois disso, vai fazer alguns comentários. Ele inicia o seu comentário dizendo o seguinte: se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme poderia se inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não ao espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Então Kardec está dizendo o seguinte: olha, não vamos pensar que quando Jesus diz ao rico para vender as suas posses e o seguir, ele está falando isso para todo mundo. Mas ele está sinalizando que em alguns de nós há o apego. E a riqueza, ela não é motivo de escândalo. O escândalo é motivado pelas nossas ações. Então a riqueza, ela é uma ferramenta neutra em si, muito útil ao desenvolvimento da humanidade. Se assim não fosse, meus irmãos, nós ainda estaríamos morando em cavernas, em palafitas, estaríamos ainda nos escondendo na copa de árvores para fugirmos de animais. Por quê? Porque o desenvolvimento do pensamento humano, o desenvolvimento das tecnologias, ele prescinde de incentivos financeiros para que as coisas aconteçam. Então, hoje nós temos, por exemplo, a internet, temos irmãos que estão nos assistindo em casa agora, ou que assistirão mais tarde ou em algum outro dia. Isso só é possível porque pessoas que eram portadoras de riquezas investiram grandes somas para desenvolver não só o sistema de conexão de internet, como os aparelhos que usamos, sejam eles os telefones celulares, os computadores, os microfones, a roupa que nós usamos, tudo isso precisa de tecnologia. O conforto que temos no nosso lar, e este conforto também não é condenado pela doutrina espírita ou por Jesus. Se temos a possibilidade de ter o conforto, tenhamos. Mas nós não podemos substituir as coisas ou, de acordo com a brincadeira jocosa, trocarmos alhos por bugalhos. O conforto, as tecnologias, os bens que nós temos, os eletrodomésticos, eles servem para que nós não ocupemos tempo em tarefas que antes tínhamos, mas precisamos investir esse tempo em atividades que nos cabem para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento da nossa estrutura familiar. Então, não adianta nós termos uma máquina de lavar roupa para não lavarmos a roupa à mão e gastarmos o resto do tempo olhando vídeos no TikTok.
fazendo dancinhas, ou vendo novela, ou enfim, quaisquer outras coisas. Nós precisamos usar esse tempo em algo útil, em algo produtivo. Porque a consequência desse bom uso que constituirá na construção do ser. Por isso que Pascal, espírito, vai dizer mais adiante neste capítulo: o que é que nós levamos da terra? Os bens materiais? Não. Tudo aquilo que diz respeito à matéria, os nossos filhos, a nossa esposa, a nossa casa, o nosso carro, o nosso dinheiro, os nossos investimentos, os nossos bitcoins, as nossas criptomoedas, tudo isso fica na terra. Nada disso nos pertence. O que é então que pertence ao homem, à criatura humana? Aquilo que diz respeito à sua construção íntima, aquilo que diz respeito ao espírito. Então, a inteligência, a virtude, porque virtude, segundo nos dizem os espíritos, é o conjunto dos caracteres, das características do homem de bem. Então, virtude é tudo aquilo que nós conseguimos solidificar em nós e que aos olhos dos outros se vê como paciência, como benevolência, como resignação, como, enfim, tudo aquilo que nós chamamos de virtudes. Porque a virtude, ela é um diamante que precisa ser lapidado. E nós somos esse diamante que precisa ser lapidado. E quando burilado com a pedra, sendo macerado de forma dolorosa, vai se tornando cada vez mais resplandecente, vai se tornando cada vez mais brilhoso, vai se tornando algo lindo de se ver. Esta pedra inquebrantável que é o diamante, que cada um de nós é um. E que quando lapidado, então, apresenta 1000 faces e, dependendo do lado que se observe, se enxerga uma face diferente. A paciência. Se observar do outro lado, a resignação. Se observar do outro lado, a benevolência. Se observar de outro lado, a tolerância. E trabalhando esses caracteres que são os únicos que nos acompanharão após o desencarne, a criatura humana então cumpre a sua fatalidade existencial e se aproxima cada vez mais do seu guia e modelo Jesus. Que Deus nos abençoe e muito obrigado pela atenção e pela paciência. Tenhamos todos muita paz.